Estamos aqui hoje no nosso encontro de formação, né? E vamos usar como livro base, apesar de já estarmos na Quaresma, né? Já terminando a Quaresma, né? E as propostas, uma das propostas da Quaresma é a oração, né? Jejum, esmola e oração. E o livro base que eu vou trazer hoje para a gente poder refletir um pouco vai ser um livro do Luiz Fernando Sintra, da editora Quadrante, Como Orar. A editora Quadrante edita vários livros pequenos, mas com um conteúdo muito rico, né, que nós vamos perceber que um livro tão pequeno ele tem uma vastidão de possibilidades. O Luiz Fernando Sintra ele vai escrever muito bem sobre esta temática e por ela, né, nós vamos nos debruçar agora um pouquinho, né? E logo no início, né, eu gostaria de falar sobre o colóquio da oração, em que ele vai trazer, o Luiz Fernando Sintra ele vai trazer, para iniciar a conversa sobre a oração, um colóquio, né, em que vai trazer alguns santos de décadas diferentes para uma mesa redonda, para uma conversa. Parece até um pouco que ele faz uma leitura assim, tópica de alguns santos que vai falar, vai versar sobre a oração e vai colocar ali no meio, como se ele tivesse uma conversa. Então ele começa assim: imaginemos que estamos diante de uma televisão toda especial, um autêntico portento da tecnologia. A sua particularidade é ultrapassar as barreiras do tempo, unindo eventos de diversas épocas em um mesmo momento. O programa que sintonizamos é uma mesa redonda que tem por tema a necessidade da oração. Foram convidados especialistas de séculos muito diversos para falar sobre o assunto. Depois das devidas apresentações, o moderador cede a palavra ao primeiro dos convidados. A câmera focaliza um rosto expressivo de olhos vivos. Trata-se de Santa Teresa de Ávila, que se desempenhou um papel fundamental na renovação espiritual da Igreja no século XVI. As suas obras são referências obrigatórias quando o tema é oração. Com voz firme e decidida, toca diretamente o coração dos espectadores. Só há um caminho para chegar a Deus: a oração. Se vos indicarei outro, engana-vos. Dando pleno apoio às palavras de Teresa de Ávila, toma o microfone Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, que viveu no século XVIII. As suas obras sobre Nossa Senhora e sobre o relacionamento com Deus continuam a ter enorme difusão. Com seus gestos serenos e cativantes, ganha imediatamente a simpatia e a admiração dos espectadores. Todos os santos se santificam por meio da oração. Todos os condenados se perdem por não terem orado. Se o tivessem feito com persistência, ter-se-iam salvo. Os assistentes estremeceram perante a seriedade da disjuntiva: salvação ou perdição eterna. A câmera focaliza então o rosto sorridente. Trata-se do bem-aventurado José Maria Escrivá, que nos nossos dias abriu aos leigos um caminho acessível e alegre de santificação no meio da vida diária. A oração é o fundamento de toda atividade sobrenatural. Com a oração, somos onipotentes, e se prescindíssemos desse recurso, nada conseguiríamos. Que enorme poder o da oração! O microfone volta para Santa de Ávila. Quem não faz oração não necessita de demônio que o tente, ao passo que quem a faz apenas 15 minutos por dia necessariamente se salva. Um tempo tão breve para uma felicidade eterna. Bom, já deu para perceber que Francisco Fausto ele tem uma brilhante ideia de trazer alguns santos, né? A história ela ainda continua, vai trazer um pouco de Tomás de Kempis, vai São Tomás More, vai falar também um pouco de Santa Teresinha. Então a história ela se estende, mas o tópico essencial vai ser o da oração, em que Teresa de Ávila ela enfatiza que 15 minutos por dia
da oração é necessária e ela é essencial para a nossa salvação, né? E o que é a oração? A oração, ela é um dom. Eu separei um trecho aqui também, né, de nossa padroeira de Santa Teresinha, né, Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela vai falar o que para ela é a oração. A oração é um impulso do coração, é um simples olhar ao céu, um grito de reconhecimento e amor por meio da aprovação ou da alegria. Então a oração, ela é um colóquio, ela é um momento de encontro, onde nós nos reconhecemos, nos conhecemos e buscamos o nosso fim último, que é a Deus. A oração, ela é a antecipação daquilo que nós vamos contemplar um dia, quando fomos, né, para o dia do juízo e chegarmos, né, se Deus assim quiser, né, nos ajudar a morada eterna com Ele. Então, pela oração, nós alcançamos, né, o centro da nossa vida. E no nosso mundo de hoje, é muito hedonista, o nosso mundo em que relativiza tudo, o nosso mundo que, na nossa correria do dia a dia, tanto nos traz coisas a fazer, coisas a se preocupar, e nós esquecemos muitas das vezes do essencial, que é este momento de oração, de separar um momento para poder falar com Deus. Falar sobre o quê? Falar sobre nós, falar dele e falar sobre as nossas dificuldades, tá? O catecismo da Igreja Católica, né, o amarelinho, esse catecismo amarelinho, no tópico 2559, eu separei aqui 2559, vai falar sobre a oração. A oração, ela é elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Mas o mais importante desse tópico vai estar lá no final, que a humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. O homem, ele tem essa necessidade de Deus. Ele é um mendigo, ele necessita os anseios. Nada pode preencher o coração do homem a não ser a graça de Deus, a graça divina. E no próximo tópico, o 560, vai dizer: a oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Então a oração, ela é o caminho imprescindível para a salvação das nossas almas e também para pedir a Deus pelos outros, né? A oração de intercessão. Nós temos vários tipos, né, de oração. A oração de intercessão, a oração de louvor, uma oração, né, onde nós reconhecemos a Deus, nós pedimos misericórdia, uma oração em que reconhecemos pecadores. A oração, ela tem essa possibilidade de nos ligar ao Deus que tudo pode. E as formas da oração? A primeira forma da oração que o livro vai trazer vai ser a oração vocal, que é a primeira forma, é a indispensável, ela é espontânea, mas ela também pode ser lida, ela pode ter fontes de quem já trilhou o caminho. Então, no primeiro momento, a oração vocal é algo muito importante. Antes de iniciarmos essa aula, né, nós fizemos a oração do terço, né, usamos o terço como um instrumento já para nos introduzir ao clima de oração e assim falar com Deus, expondo também as nossas dificuldades, expondo este momento de meditação, né, colocando nas mãos de Deus para que Ele possa conduzir, tá? E a igreja, ela nos dá vários caminhos, várias, posso dizer, ferramentas para a oração. O livro, como livro de apoio, para a oração da igreja vai ser a liturgia das horas, né, onde
Os padres, eles têm a obrigação, os sacerdotes, os religiosos, eles têm a obrigação de fazer as laudes, as vésperas e as completas. E ainda tem os ofícios das leituras, tá? Que vai ser composto por salmos, por uma leitura breve, por preces. É um livro de apoio à oração. É um livro de oração da igreja, onde toda a igreja ela reza os mesmos salmos daquele dia, os mesmos cânticos, as mesmas leituras, as mesmas preces. Então, ou seja, a igreja ela já está ligada em oração, ela está unida de todas as formas através da oração. Uma outra forma, e o livro base, o livro principal que deve ser a nossa livro da oração principal, com certeza, é a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, principalmente os Evangelhos, que vai falar da vida de Cristo. Fora outros devocionários, as pessoas têm alguns devocionários especiais, alguns de algumas congregações religiosas, e que vão ajudar neste momento de oração vocal. Temos também, dentro da oração vocal, que é um dos tipos da oração, algo que possa nos atrapalhar, que são as distrações, que elas são uma consequência da nossa fragilidade. Tá? Então, a oração, ela, além de ser vocal, nós temos que ter um cuidado, então, ou seja, uma preparação antes, para que a nossa oração ela possa ser, além de ser espontânea, além de ser uma conversa com o nosso melhor amigo, Deus, nós temos que cuidar para que as distrações ela não venham muitas das vezes atrapalhar. E às vezes acontece, nós somos seres humanos, e interessante, Luiz Fernando Sintra, ele aponta que não devemos dar uma demasiada preocupação às distrações, porque se você ficar preocupado em não se distrair na oração, você já está se distraindo. Então, a oração, quando vem algo que te distraia, retorne à oração. Nós somos falhos, nós somos seres humanos, nós temos as nossas carências, limitações e fragilidades, Deus sabe de tudo isso. Então, o caminho é o caminho de novamente retornar àquele momento de oração, aquele caminho que você vai voltar ao encontro com aquele que você está falando, o centro de nossa vida. A oração também ela é mental, mas na verdade toda a oração é mental, até a oração vocal, ela antes dela ser a vocal, ela é mental. Então nós mentalizamos, nós raciocinamos aquilo que vamos falar na oração para que possamos traduzir aquilo em voz. As palavras, ela tem poder. Nós temos, infelizmente, hoje já está se perdendo a prática de pedir benção a pai, benção a mãe. Nós temos a juventude hoje perdendo um pouco desta prática. E quando o pai fala Deus os abençoe, Deus sim vai abençoar. Então a oração vocal, ela trazendo isso para dentro da oração vocal, percebam que o ato de nós falarmos, de verbalizarmos a Deus a nossa vontade, Deus se inclina a ouvir aquilo que nós temos a dizer, mesmo sabendo daquilo que precisamos para poder ouvir e assim realizar a sua vontade. Dentro das dificuldades, o Catecismo, no seu tópico 276, vai falar sobre a oração mental, sobre as objeções à oração. No combate da oração, devemos enfrentar em nós mesmos e à nossa volta concepções errôneas de oração. Algumas veem nela uma simples operação psicológica, outras um esforço de concentração para se chegar ao vazio mental. Algumas a codificam em atitudes e palavras rituais. No inconsciente de muitos cristãos, rezar é uma ocupação incompatível com tudo o que eles devem fazer, pois não tem tempo. Os que procuram a Deus pela oração desanimam depressa,
porque ignoram que a oração também procede do Espírito Santo e não apenas dele. Então a oração mental muitas das vezes vai trazer para alguns cristãos, como eu já falei antes, desse nosso corre-corre do dia a dia, nosso corre-corre do nosso cotidiano, dos nossos afazeres, e às vezes vai bater um certo desânimo, mas temos que entender que essa oração também ela tem que brotar do Espírito Santo, não depende só de mim, não depende só de nossa própria vontade, ela também tem que brotar de deixar que o Espírito Santo possa falar em nós, para que deixar o Espírito Santo possa agir em nós. Muitas das vezes nós não sabemos nem o que rezar, nem como rezar, e pedimos a graça e o auxílio do Espírito Santo, e vai ser um momento em que vamos iniciar de forma brilhante a nossa oração. As melhores orações, ela vem muitas das vezes através do sofrimento de um familiar ou de um ente querido, em que nós rasgamos o nosso coração com sinceridade. Então a sinceridade, a humildade, ela toca o coração de Deus, e também buscando com que nos afastemos de todas as distrações e entendamos que Deus, Ele já sabe o que nós precisamos, Ele vai nos conceder, mas também nos vai auxiliar com o Teu Espírito Santo. E quais são as condições da oração? Eu anotei aqui algumas passagens bíblicas que vão nos remeter a essas condições da oração, que a primeira vai ser de Marcos, capítulo 11, versículo do 22 ao 24, onde Jesus vai dizer que tudo que pedirdes a oração em meu nome, crede que já tenha recebido. Então, uma das condições indispensáveis à nossa oração é a condição de termos fé, de se lançar aos braços de Deus, de se lançar a este Deus que nos quer ajudar. Depois a humildade. E como não falar de humildade sem lembrar da passagem do fariseu e publicano, em Lucas 18, 9, em que o fariseu estava lá na frente, dizendo todas as coisas que ele fazia, que pagava o dízimo, que ele era uma pessoa legalista, em que ele realizava tudo aquilo de bom e que ainda apontava para o publicano no final do tempo, e o publicano que não ousava levantar a cabeça, batia no peito e dizia: Senhor, piedade, porque eu sou um homem pecador. E Jesus aponta que desta oração humilde, vai sair justificado, ao passo que aquele que se exaltou na oração, que achava que era alguma coisa, esse não. Então, a fé, a humildade, elas são condições da oração. A confiança, ela também vai ser uma dessas condições indispensáveis à nossa oração. Qualquer que for o nosso pecado, ele não vai impedir de alcançar a Deus. Nós somos seres falhos e pecadores, Deus sabe de tudo isso, e isso não nos impede de alcançar. Eu vim lembrar de uma história de São José Maria Escrivá, em que ele percebe todos os dias em que um homem entra na igreja, fazia uns barulhos, ele atendendo confissão, ele ouvia uns barulhos de latas, de vidros e tal, e entrava na igreja, uma pessoa que estava na igreja saía, ele como atendia, e de uma vez ele saiu para ver quem é essa pessoa que sempre entrava dentro da igreja. E ele perguntou, quando ele viu um homem entrando dentro da igreja por causa do barulho, quando ele saiu para ver, ele perguntou: o que fazes aqui? E era João, o leiteiro. Ele falava assim, que ele entrava na igreja, olhava para o sacrário, para Jesus, e dizia: Jesus, aqui está o João, o leiteiro. E é essa simplicidade, isso que vai mexer muito com São José Maria Escrivá. Essas pequenas coisas, essa simplicidade, em que vai sensibilizar o coração daquele sacerdote que vivia para a oração, que se consumia por Deus,
mas ele percebeu que naquele homem havia algo que ele também precisava, que era esta simplicidade, essa simplicidade do João, né, o leiteiro. Então a nossa oração, ela tem que ser uma oração de fé, uma oração humilde, uma oração de confiança e uma oração de simplicidade, uma simplicidade de uma pessoa como João o leiteiro. Então, dentro desse ambiente que nós já vimos, né, os tipos e as condições da oração, temos que fomentar também o recolhimento. O nosso momento hoje aqui é um momento de recolhimento, um momento de estudo, um momento de partilha, né, de conhecimento que nós temos buscado. E nós temos que nos debruçar sobre algo, como por exemplo uma aula que vamos ter que dar, uma aula que vamos ter que preparar. Nós temos que olhar antes o que vamos fazer. Também a oração, ela também é importante, né, que separemos um momento do dia. Em especial, logo os primeiros momentos, que muitas das vezes à noite, né, nós já ficamos cansados, assoberbados da nossa correria. E o primeiro momento do dia, ele é o mais indicado, né, para a nossa oração. Claro, né, durante todo o nosso dia, nós temos que fazer atos de oração. Nós temos que fazer atos de encontro com Deus, de nos remeter a Deus, de colocar propósitos. Então, no livro, tá? Isso na página 38 do livro de Luiz Fernando Singer, quando ele vai falar, né, do fomento, né, do recolhimento, vai dizer o seguinte: parte importante dessa preparação remota é o que procuremos evitar a dispersão durante o dia, fomentando o recolhimento interior. Não é algo impossível, mesmo que trabalhemos com o tempo apertado, cheio de assuntos graves por resolver, ou entre os gritos de uma feira livre, ou de um pregão da Bolsa de Valores. Pode haver, em qualquer dessas situações, o esforço para dirigir o coração a Deus, oferecendo-lhe com um breve movimento interior esta ou aquela ação, pedindo-lhe ajuda numa dificuldade e dando-lhe graças logo o que obtemos, ou até antes, como prova de fé e de confiança. Tudo isso cria um clima interior que facilita muito o nosso colóquio com Deus. Então a preparação, ela tem esse ambiente, esse algo de criar em nós, né, independente dos nossos afazeres, né, a propiciação, né, a este colóquio com Deus. Então nós temos que fomentar durante o dia os nossos momentos de oração. É interessante, né, como eu falo assim, que às vezes, dando um exemplo comigo, eu trabalho em um colégio dando aula, né, e tenho muita dificuldade de achar um local onde que eu possa me estabilizar para poder fazer aquele momento de oração. Então eu já percebi que em alguns momentos e alguns intervalos, em determinados locais, eu tenho a possibilidade, né, de falar com Deus naquele momento, e eu procuro pensar esses momentos, tá, para que eu possa encontrar a Deus através da oração. Bom, depois de falar desse fomento, temos também, né, que Santo Tomás de Aquino, ele vai colocar os 5 inimigos da oração. Ele vai pontuar que dentro da oração, né, nós temos 5 inimigos que devemos cuidar e que ele vai identificar e vai colocar características, né? É interessante que conforme nós vamos discorrendo sobre, nós vamos enxergar um pouco da nossa vida dentro dos inimigos da oração. O primeiro exemplo que ele vai trazer vai ser a verbositas, tá? Que serão o excesso de palavras nas nossas conversas, que vai revelar a falta de autodomínio. Aquelas pessoas que falam, têm a necessidade de falar. Essas pessoas que falam muito, elas encontram dentro de si algumas caixas de ressonância em que elas não têm, então, o autodomínio para poder
é ter esse momento de recolhimento, ter esse momento de fomentar o recolhimento para o encontro com Deus. O segundo inimigo da oração é as curiositas, a insaciável avidez de novidades. Hoje nós temos aí nos nossos meios de comunicação e até mesmo nas redes sociais algo que vai fomentar muitas curiositas, como por exemplo o Instagram, que você vai passando, né, e vê excesso de novidades, ou até mesmo o Facebook. E muitas das vezes, se a gente for entrar numa oração e antes der uma passadinha em uma das redes sociais, a possibilidade de sermos atacados pelas curiositas e isso comer o nosso tempo, levar o nosso tempo, vai ser muito grande. Temos também as importunitas, que vai ser o desenfreio que o espírito se dispersa, né? Aquela pessoa que começa a fazer uma oração e daqui a pouco ela está dispersa naquilo que ela estava falando, ela nem lembra aquilo que ela iniciou, aquilo que o levou à oração. E isso vai muito das pessoas que muitas das vezes não usam material de apoio, um livro de apoio para a oração, mas sim aquela que vai fazer a oração, ela tem uma predisposição a fazer uma oração espontânea, mas ela está tão assoberbada com tantas coisas que ela inicia fazendo uma oração e daqui a pouco ela está dispersa naquele momento de oração. E um dos conselhos que uma vez eu vi um sacerdote falar sobre, até mesmo sobre essas questões das importunitas, é que você está fazendo oração e você está pensando em uma tia que está doente e você acabou de pensar, você está fazendo uma oração de louvor, então pedindo a Deus por algo que vai acontecer na sua vida, e daqui a pouco você lembra da sua tia e você está pensando, poxa, minha tia está com um problema sério de câncer e tal, poxa, mas será que ela está passando, será que ela está comendo, será que ela tem que levar alguma coisa? Então, né, é interessante você trazer isso, né, para dentro da sua oração e daí você continuar. É uma forma com que as curiositas nós vamos dando sentido a elas e elas devagar, elas vão fluindo, elas vão indo embora. A terceira, desculpa, eu já tinha falado das curiositas, das oportunidades, que são a terceira. A quarta, o inquietudo, que é a falta interna de sossego, que não permite que as ideias assentarem-se, ou seja, as nossas ideias elas não se assentam porque nós não temos o sossego, tá? O inquietudo, essa falta interna de sossego. Eu vou contar um episódio que eu presenciei, eu vou dizer um milagre, mas não vou dizer o nome do santo, em que no momento de oração do terço, né, a pessoa que estávamos rezando o terço e ela vê um bicho voando, né, em vez dela entrar no ambiente de oração, ela acaba com o ambiente de oração a partir do momento que ela pega uma lata de inseticida e começa rezando e indo atrás com inseticida para... uma pessoa que ela é inquieta, né? Ela quer rezar, mas ao mesmo tempo ela não sossega, algo vai tirar, ou seja, tem um pouco da importunita, algo que vai importunar, vai um pouco da curiosidade aguçada, mas também tem essa inquietude da pessoa que ela tem que fazer algo naquele momento, né? Esquece que a oração ela tem que ser o principal da nossa vida e as coisas que estão ao nosso redor elas têm que ser as secundárias. Aquilo que nós possamos assim, trazer para dentro da oração vai ser bom, né? Aquilo que não vai nos agradar, aquilo que não vai agregar à oração, aquilo nós temos que entregar, né, a Deus, nós temos que nos afastar daquilo. E como Santa Teresa de Ávila, no seu livro da vida, ela vai dizer que a oração logo no início, né, das suas meditações é como tirar água de um poço muito fundo, tá? Com certeza ela deve ter passado por essas dificuldades, né, que São Tomás de Aquino vem aqui narrar. Eu já falei de 4 e ainda falta uma. Então as dificuldades elas estão aí para serem vencidas. Então o poço é a nossa primeira dificuldade. Então às vezes a oração, o hábito vai fazer com que esse poço cada vez vai ficando mais raso, a gente vai tendo menos problemas para fazer uma oração mental, uma oração vocal, uma meditação da palavra, tá? É
algo que pode ajudar muito, né? Poderia trazer outros livros que vai falar sobre essa temática da oração que são imprescindíveis, como a Imitação de Cristo, ou também Filoteia. São livros que vão ensinar, né, a meditação, que vão nos levar também à meditação, que vai nos ensinar um grande caminho da oração, que elas são divididas em estabilitas externas e as estabilitas internas. As externas, ela impele, né, a pessoa a ficar andando, ou seja, é aquela pessoa, nós já conhecemos aquela pessoa que não consegue ficar parada no momento nenhum ela consegue ficar parada. Ela está sempre em movimento. Uma pessoa hiperativa, ela tem essa estabilita externa, tá? E a interna, que ela vai estar gerando uma grande mutabilidade de propósitos, né? Ela inicia a oração fazendo um propósito, tendo um propósito, e ela termina com mais diversos outros propósitos e acaba esquecendo o seu primeiro propósito, né, da oração. Aquilo que levou a oração, se de repente perguntar, ela não vai lembrar mais, ela já esqueceu daquele momento. Então as estabilitas, elas têm essas duas divisões, das externas e das internas. Essas são as dificuldades que Santo Tomás de Aquino vai trazer para que observemos e assim tratemos, né, de buscar meios, né, através dessa retomada da oração para vencermos essas dificuldades. Todos nós somos suscetíveis a qualquer uma dessas dificuldades, né? E o interessante é que os santos, eles já trilharam esses caminhos e eles vão nos dar a possibilidade de não cair nos mesmos erros que eles caíram. Como? Apontando os caminhos. Os grandes livros de oração são o livro das vidas dos santos, né? A vida dos santos, ela é uma biografia, é um livro de oração, mas é a oração da vida daquele santo. Como não ler a história de uma alma e não perceber a vida de oração de uma Santa Teresinha? Como ler uma vida de São Pio de Pietrelcina e não perceber como a oração influenciou a vida dele, né? Como perceber, como não ler, né, a vida de São José Maria Escrivá e perceber as dificuldades e o que a oração ajudou. Também São João Paulo II, né, vai ter uma vida de oração muito intensa. Então, o que ajuda a oração? Né, o que ajuda nesse nosso momento de oração? Primeiro, a oração introdutória, uma oração que seja mais pausadamente, né? São José Maria Escrivá, ele faz uma oração antes das meditações, ele fazia uma oração antes das meditações, né, em que ele sintetizava todo aquele momento, né, em que ele vai dizer: meu Senhor e meu Deus, eu creio que estás aqui presente, que me vês e que me ouves. Adoro-te, Senhor, com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de meditação. Minha Mãe Imaculada, São José, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E assim São José Maria Escrivá começava as suas meditações com uma pequena oração introdutória, tá? E aí, o livro de apoio, ele vai ser muito importante nesses nossos momentos. O livro de apoio, o Evangelho do dia, né? Ele pode ser nossa oração de apoio. Como não imaginar nós lermos, né, alguns capítulos do Evangelho e não entrar dentro da cena do Evangelho e não trazer aquilo para a nossa vida? Como não ler, como já foi dito aqui, a história do fariseu e do publicano, e não querer se colocar como publicano, né? De fato não olhar para cima e dizer: Senhor, perdoa-me porque eu sou um pecador, né? Ou então ter a confiança do centurião, que vai dizer: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Uma outra coisa muito interessante que nós podemos colocar na nossa vida de oração, além dessa oração introdutória, além do livro de apoio, um caderno e uma caneta. É interessante para que nós possamos anotar, muitas das vezes, até as inspirações que muitas das vezes Deus vai colocar em nosso coração, porque a introdução
a oração meditada, ela vai surtir um efeito de propósito, tá? E esses propósitos, ela é interessante nós anotarmos, porque quando nós anotamos os nossos propósitos, aquilo se fixa e nós podemos assim revisitar aqueles propósitos outrora anotados em um momento de oração, tá? Então o livro, o caderno e a anotação são instrumentos que vão nos auxiliar, vão nos dar possibilidades a mais para que a nossa oração seja uma oração bem feita, né? Porque a nossa meta é Deus e é para Ele que nós estamos fazendo isso. E na nossa vida, né, onde a ditadura do relativismo parece que impera, né, em nosso meio, nós vemos que na história da humanidade os maiores revolucionários tinham a maior vida de oração. Então os revolucionários não são aqueles que vão pensar muito no liberalismo, numa vida, né, totalmente desregrada, em que não acredita numa verdade absoluta, mas pelo contrário, os verdadeiros revolucionários serão como Francisco de Assis. Os verdadeiros revolucionários vai ser como uma Santa Teresinha do Menino Jesus, que mesmo sem sair do Carmelo, ela é padroeira das missões. Uma vida revolucionária vai ser onde o São José Maria Escrivá, onde São Pio de Pietrelcina, de tantos outros santos. Eu poderia ficar a noite toda falando de tantos e tantos santos, né, que se encontraram com Deus através da oração, e a partir deste momento, com a oração, eles fizeram grandes coisas, né, e não fizeram por mérito deles. Lembre-se lá do início, quando falava que o Espírito Santo, ele também age na nossa oração, né? Padre Paulo Ricardo, numa de suas aulas sobre oração, ele vai dizer que a oração mais eficaz que podemos ter é quando essa oração, com a certeza de ser ouvida por Deus, é quando você pede a fé, quando você, como vai dizer o Evangelho, quando você, Jesus ensinando, quando você quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu Pai que ouve o escondido. E você, quando você estiver recolhido e escondido, fala assim: vem, auxilia a minha falta de fé, ajuda-me, dá-me fé, aumenta a minha fé, né? Essa oração, ela é atendida por Deus, né? O Espírito Santo, ele vai agir na nossa vida através deste momento em que nós possamos nos encontrar com o fim último de nossa vida. Bom, espero que tenha conseguido passar aí a nossa reflexão de hoje. O livro, novamente, Luiz Fernando Sintra, Como Orar, tá? É uma indicação e foi a base para o nosso encontro de hoje, tá? Agradeço a participação de todos e viva Cristo Rei!